Na dúvida, para escolher o espaço ideal para sua festa de casamento? Então fica comigo que hoje no quadro O Mundo da Decoração para as Noivas, nós vamos falar como escolher o espaço ideal para a sua festa de casamento. Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Minued, especializada no estilo botânico, fundadora da comunidade Conexão Noivas. E esse é o quadro O Mundo da Decoração para as Noivas. Quando vocês começam, noivas, a planejar o casamento de vocês, uma das primeiras decisões de contratação é o espaço da decoração, o espaço da festa. Já estou pensando na decoração. Uma das primeiras decisões é o espaço da festa. E é muito importante vocês entenderem o que ele contribui, o que ele acarreta quando você decide por esse espaço. Muitas vezes, as escolhas do espaço, elas vêm em um primeiro momento por caber no seu orçamento, né? Mas a gente esquece de ver outros pontos que são tão importantes ou mais quanto a relação do valor dele. Por quê? Porque dependendo da sua escolha e do que você vai definir lá na frente, às vezes a economia que você pensou em fazer escolhendo esse espaço, ela não vai se refletir lá na frente, porque você vai precisar de mais investimento para esse ambiente, principalmente se você quiser uma decoração muito diferente do que ele está. Então, hoje a gente vai falar ponto a ponto do que você deve observar na hora de escolher o seu espaço ideal. Isso vai evitar que vocês percam tempo procurando e olhando espaços que não vão refletir o clima que vocês querem viver, se mais elegante, se mais descontraído, se mais formal, se mais afetivo, e vai poupar a energia e tempo de vocês. E se vocês já tiverem referências, imagens do que vocês sonham para esse dia, ao fazer a visita, se não quiserem levar as imagens, mas fechem os olhos ali, vejam se vocês conseguem ver aquela referência, aquela decoração que você tem ali naquele ambiente, se ele combina com aquele ambiente. E por que eu falo isso, né? Aqui a gente já vai para o segundo passo. Porque muitas vezes, como eu disse lá no início, a gente contrata um espaço pelo valor que ele é proposto para nós. Mas quando a gente vai fechar a decoração, a gente tem um contraste. Então, vou dar aqui um exemplo bem didático, que é, por exemplo, você é uma noiva que sonha com uma cerimônia clássica, que você sonha que haja lustres de cristal, que sonha que haja um tom romântico, então cortinas, voal, tecidos, né, fluidos na sua decoração, mas o ambiente que você contratou, o espaço que você contratou, ele é totalmente uma característica mais rústica. Então ele tem tijolo à vista, ele tem vigas de madeira, ele tem um jardim mais característico de fazenda. Então, o que você vai ter que construir aqui para trazer esse clima mais clássico? Uma cenografia. Você vai investir muito na proposta cenográfica para transformar esse ambiente, que ele já é naturalmente rústico, no seu sonho, que é o clássico. Então, o que você imaginava ali que seria mais oportuno por uma questão de valor, ele acaba não trazendo esse retorno. Por isso que é muito importante você ter essa, nem que você ainda não tenha uma decoração definida, mas que você olhe para você e veja qual é o estilo que você se vê. Que seja uma troca pequena, por exemplo, de um romântico para o clássico, eles ainda se conversam muito bem do que num contraste muito grande, como um rústico, um vintage, um boho, com relação a um contemporâneo, por exemplo, também. Então, essas informações, esse olhar um pouquinho mais técnico, se você ainda não tiver uma decoradora para te acompanhar nessas visitas técnicas, você pode, você mesma, tendo esse olhar, para ver se a sua decoração cabe ali, ou se para ela caber ali é necessário muita interferência cenográfica para transformar esse estilo de decoração. Um outro ponto importante também é o layout daquele espaço, né? Como é que vai estar a circulação dos convidados? Eu vou ter muito espaço
para poucos convidados, então o lugar é muito grande e eu estou convidando poucas pessoas, o que vai acontecer? Ali você vai ter que ter um investimento maior de decoração e cenografia para fazer fechamento, para poder manter aquele ambiente preenchido pela decoração, para não dar aquela sensação de festa vazia, ou o contrário também. É um lugar pequeno e eu estou convidando muita gente, vai ficar desconfortável, vai ficar muito calor, não vai ter ventilação. Então, esses pontos do layout, da circulação, e você tem que pensar também que além dos seus convidados, dependendo do tamanho da sua festa, e do que você está contratando, você tem um staff, ou seja, você tem as pessoas que vão trabalhar na sua festa, você vai ter circulantes, os garçons, vai ter os fotógrafos, vai ter copeiras, enfim, vai ter toda uma infraestrutura junto com os seus convidados circulando nesse mesmo ambiente, inclusive a parte da cozinha. Se você contrata serviços separados, é importante que você avalie também todo esse layout. E para a gente finalizar, sobre o estilo arquitetônico, né? A gente falou aqui um pouquinho da parte de dentro da decoração, mas é importante também avaliar o estilo arquitetônico desse ambiente que você está contratando. Então, se a fachada dele é uma fachada que te transmite a sensação que você gostaria, de elegância, ou de conforto, ou de descontração, né? Então, todo esse conjunto entre estilo arquitetônico, a decoração do espaço, os elementos decorativos que ele já oferece para você, se tudo isso tem que conversar numa linha única. Para quê? Para que realmente vale a pena o espaço que você está contratando e o seu investimento fique ali. E você não tenha que contratar adjacentes para criar o que você sonhava, mas que aquele espaço não te entrega de forma completa. E para a gente concluir o nosso vídeo de hoje, é importante que vocês reflitam, porque o espaço ideal é aquele que vai contar, que vai refletir a história de vocês, que vai transmitir o valor, o conceito que vocês querem para aquela festa. E tudo muito encadeado do estilo, da decoração, de todo o contexto que aquele espaço traz aquele espaço traz no fechamento da sua festa. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, é importante que vocês tenham a reflexão e consigam concluir desse vídeo que o importante é que o espaço ideal é aquele que transmite a sensação, o clima, o conceito, os valores que vocês querem para a festa de vocês, e junto com ele traz todo esse contexto de decoração, arquitetônico, de layout, atmosfera e ambiente. Esse é o espaço ideal para você. Se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo com outras noivas que também sonham em casar no formato de mini wedding.